Imagine que sobre o plano cartesiano há esses dois pontos marcados aí, A e B. O ponto A tem coordenadas 1 e 2, o ponto B tem coordenadas 3 e 3. E por esses dois pontos passa uma reta. Aliás, por esses dois pontos passa apenas uma reta. Isto quer dizer, só existe uma única reta que passa simultaneamente pelos pontos A e B. O objetivo desse vídeo é te ensinar uma técnica para descobrir a equação que expressa essa reta, ou seja, uma lei que deve ser respeitada pelas coordenadas de qualquer ponto que esteja sobre essa reta aí. Essa lei, essa equação, pode ser calculada, pode ser encontrada utilizando uma técnica que nós usamos num vídeo anterior, em que eu descobria uma condição para que três pontos estivessem alinhados. Então é exatamente a mesma ideia que eu vou usar aqui. Já que eu tenho os dois pontos e essa condição se refere a três pontos alinhados, eu vou imaginar um terceiro ponto sobre essa reta. No entanto, eu vou imaginar esse ponto como um ponto genérico, um ponto de coordenadas x e y. Isso quer dizer que x e y podem mudar, eles podem variar. Entretanto, eles não têm a liberdade total para valer qualquer coisa. Essas coordenadas x e y elas precisarão necessariamente respeitar aquela equação que corresponde a essa reta que está desenhada aí. Bom, quando eu coloco esse terceiro ponto, a ideia que está por trás da condição de alinhamento de pontos é que eu consigo criar com esses pontos triângulos retângulos semelhantes. Vou representá-los aqui. Um triângulo, um deles, está relacionado aos pontos P e B, e o outro triângulo está relacionado aos pontos A e B. E aí, utilizando as marcações que estão sobre os eixos, eu posso calcular o tamanho de cada um dos catetos. Então, por exemplo, se eu fizer 3 menos 1, eu descubro que esse cateto aqui vale 2. Se eu fizer 3 menos 2, eu descubro que esse cateto aqui vale 1. E aí eu preciso atentar para o fato de que esse ponto genérico, P, quando eu puxo uma linha de chamada para cima do eixo x, ele cairá no valor correspondente àquele x que está lá entre parênteses. E quando eu faço a mesma coisa, projetando a linha de chamada para o eixo y, essa linha de chamada cairá sobre o valor de y naquele momento. Então, para representar o cateto vertical, eu preciso escrever y menos 3. Aqui está y menos 3. E de maneira análoga, para representar o cateto horizontal desse segundo triângulo, eu tenho que fazer x menos 3. E aí, dada a semelhança desses triângulos, é razoável escrever que y menos 3 sobre x menos 3 é igual a 1 sobre 2. E daí, a partir dessa expressão, eu posso escrever que 2y menos 6 é igual a x menos 3. E posso ainda escrever que 2y é igual a x mais 3. Portanto, eu acabo de encontrar uma expressão que rege todos os pontos que estão sobre essa reta que você vê desenhada aí. Qualquer ponto dessa reta, naturalmente, terá coordenadas x e y. E o que eu estou lhe dizendo é que as coordenadas desse ponto, que está sobre a reta, têm que obedecer a esta equação. Portanto, essa aqui é a equação da reta. Por exemplo, eu posso tentar verificar, vamos tentar verificar se o ponto 7 e 6 pertence a essa reta. Bom, para um ponto pertencer a essa reta, a lei está me dizendo o seguinte: o dobro do y, que nesse caso é 12,
terá que ser igual ao x adicionado a 3. O que você vê que não é verdade. Portanto, a minha conclusão é de que esse ponto não pertence à reta. Esse ponto não pertence à reta. Vamos fazer um segundo teste aqui. Imagine o ponto 5 e 4. Para estar sobre essa reta, ele tem que obedecer àquela lei. Ou seja, o dobro do y, que é 8, tem que ser igual a 5 ao x mais 3, que nesse caso é 5 mais 3. E agora eu tenho uma declaração verdadeira. Portanto, este ponto 5 e 4 pertence à reta. Portanto, qualquer ponto sobre essa reta, mais uma vez, qualquer ponto sobre essa reta, as coordenadas desse ponto terão que obedecer à equação que está associada a essa reta, a equação que a gente acabou de descobrir lá.